Boa noite, alunos. Dando continuidade à nossa aula sobre o sistema nervoso, nós estamos falando do sistema nervoso central, especificamente do cérebro ou telencéfalo. Tá? Como já vimos nas aulas anteriores, o telencéfalo ele é subdividido em hemisférios, um direito e um esquerdo, em uma separação anatômica mesmo, ok? Tem uma porção do lado esquerdo e uma porção do lado direito. E esses hemisférios, eles possuem uma ligação entre si através do corpo caloso, que faz a comunicação entre esses dois hemisférios. Tá? Cada hemisfério possui divisões anatômicas. Essas divisões, elas são 5. O lobo frontal, que é a área frontal do cérebro, especificamente aqui, como se nós estivéssemos pensando na nossa testa, ok? A área temporal, ela corresponde a essa área lateral da cabeça, como se fosse aqui a orelha, ok? O órgão da audição. O lobo parietal, ele fica posterior ao lobo frontal, bem na superfície daqui da calota craniana. E a área occipital, em sequência do lobo parietal, ainda aqui bem na área calota. A área occipital, ela não é aqui a parte inferior da cabeça, tá? Que a gente chama de nuca, que logo após tem a coluna vertebral. Aqui embaixo, que nós chamamos de nuca, nós vamos encontrar o cerebelo. Quando vocês pensarem em telencéfalo, em cérebro, córtex cerebral, pensem nessa parte superior aqui da calota craniana, ok? Bem a superfície, pense como se fosse um capacete e a área superior do capacete vai ser o telencéfalo, os hemisférios cerebrais, tá? Então, ele vai pegar essa porção superior do crânio. Outro lobo que nós temos do telencéfalo é o lobo insular. O lobo insular, ele está inserido entre os hemisférios, na parte mais interior mesmo aqui do telencéfalo. Ele também possui um lado no lado direito e do lado esquerdo, que é ligado pelo corpo caloso, ok? Mas para que a gente possa ver o lobo insular, nós teríamos que afastar aqui, os giros entre a área do giro do lobo frontal e do lobo temporal, ok? Para a gente poder ter uma visualização melhor da ínsula. Nessa outra imagem, nós temos aqui uma vista superior dos hemisférios, tá? Todo ele, vocês observam que ele possui uma forma como se fosse de circunvoluções. Os seus giros, as suas porções, elas vão se ajustando e criando como se fossem giros entre o próprio córtex. Por quê? Porque quando é formado, o cérebro, ele não tem como se expandir, porque ele possui uma limitação óssea, porque ele se aloja dentro da calota craniana, que é a nossa cabeça. Tá? Então, a forma como ele tem que se expandir é para dentro.
Então, esses neurônios se organizam de forma a criar como se fosse circunvoluções, giros, pequenas folhas se acomodando dentro dessa caixa. Então ele vai se criar para dentro, vamos dizer assim. E aí ele vai formando, né, esses sulcos, esses giros, essas porções que nós vamos observar, né, essas fissuras que nós vamos observar como uma formação do nosso telencéfalo, ok? O sulco mais importante que tem entre os hemisférios seria a fissura longitudinal, que é a fissura que vem desde aqui, ó, do início do frontal até o occipital, que ele realmente separa os dois hemisférios. Dentro de cada hemisfério, nós vamos ter também fissuras bem importantes, que nós vamos chamar de sulcos, ok? E os sulcos mais importantes que nós vamos ter nos hemisférios vai ser o sulco central, que ele separa a área frontal da área posterior da cabeça, né, do encéfalo, do telencéfalo, e o sulco lateral, que ele vai separar a área frontal da área temporal da nossa cabeça, tá? Aqui nós temos uma outra imagem e nós vamos falar a partir de agora sobre as funções que são atribuídas a cada lobo dos hemisférios. E vocês vão observar que são funções que vão envolver a área cognitiva e principalmente a área de comunicação humana, tá? E aí é uma área bem interessante, porque quando a gente fala em comunicação humana, nós estamos falando de linguagem, e é um objeto de estudo, né, do fonoaudiólogo. Nesse primeiro momento, nós vamos falar sobre o lobo frontal e as funções que são atribuídas, né, a essa parte importantíssima, né, dos hemisférios. O lobo frontal, ele é subdividido em 3 partes básicas e também assim principais para as funções que ele executa. Nós vamos ter aqui a área frontal, a área pré-frontal, que é a área mais frontal, superior aqui da cabeça, que é praticamente como se fosse a nossa testa. Nós vamos ter uma área mediana, que é chamada de área pré-motora, e uma área mais posterior, que vai ser chamada de área motora. O lobo frontal, ele possui uma das suas principais características é ser responsável pela parte motora da fala e também por áreas motoras do nosso organismo, tá? É na área do lobo frontal que nós vamos encontrar a área de Broca, que é responsável pela questão motora da fala, a articulação das palavras propriamente dita, ok? Quais são as correlações anatomofuncionais dos lobos frontais? Como eu já falei anteriormente, existem 3 regiões que são importantes
se destacar do lobo frontal, porque cada uma dessas regiões elas vão ter uma especificidade, uma função, algo específico em relação àquele giro, tá? Aqui no córtex motor primário, que é aquela circunvolução, aquele giro mais frontal mesmo, ele vai ser responsável por toda a motricidade voluntária do nosso organismo, tá? E nós vamos pensar, né, na motricidade da face, nós vamos pensar em toda a questão motora que é de vontade voluntária do indivíduo. No córtex pré-motor, que ele também é chamado de córtex de associação motora, ele vai ser uma integração dos atos motores do indivíduo e sequências de ações aprendidas por este organismo, tá? Quando a gente tem uma alteração no lobo frontal, como ele o lobo frontal, ele é responsável pela parte motora, nós vamos encontrar aí uma alteração chamada de afasia de Broca, que vai alterar a expressão, né, da linguagem, ou seja, a fala propriamente dita. Tá? No córtex pré-frontal, a principal função dele vai ser planejamento e análise das consequências de ações futuras, tá? Estando sempre relacionado com o comportamento. O lobo frontal, na realidade, todo o córtex cerebral, né, ele vai ser responsável por memória, por ações motoras, por ações de compreensão, tá? E dependendo da área que seja a área mais atuante do indivíduo, ela vai se sobressair em relação ao outro hemisfério, ou seja, todo indivíduo ele vai possuir um hemisfério dominante. E dependendo dessa dominância, as funções de cada lado hemisferial é que vai se sobressair nesse indivíduo, ok? Ainda em relação às funções, né, dos lobos frontais, no córtex pré-frontal, ele recebe informação de praticamente de todo o córtex do hemisfério ipsilateral. Quando a gente fala em ipsilateral, é do mesmo lado, e se a gente fala de contralateral, nós estamos falando do outro hemisfério, ok? Nesse hemisfério ipsilateral, nós vamos ter áreas de associação dos lobos parietal, temporal e occipital, e nós vamos ter áreas multimodais. Por quê? Porque todo o córtex, eles vão possuir fibras, né, que vão criar associações entre todos os lobos, para que as funções que o córtex executa, ele seja funções que vão ser distribuídas e correlacionadas entre si, ok? O córtex pré-frontal, ele possui conexão com o sistema límbico, ok? Que é o sistema responsável pelas emoções humanas. E quando a gente fala em córtex, né, nós falamos também de linguagem, e a linguagem ela tem uma total relação com o sistema límbico, com as emoções do indivíduo, né? As nossas emoções, elas vão se correlacionar com a nossa fala, com a nossa compreensão da linguagem e da comunicação humana como um todo.
O córtex pré-frontal, ele também vai fazer conexões com as áreas talâmicas, né? Porque a gente não pode esquecer que o telencéfalo ele é composto, né? Pelos hemisférios cerebrais, como a gente já viu aqui em cima, e também, tá, pelo diencéfalo, que é toda a área talâmica que vai atuar juntamente com as funções dos hemisférios cerebrais, ok? O córtex pré-frontal, ele recebe informação do córtex sensorial de associação. Quando a gente fala em córtex sensorial, a gente já está falando ali do giro pós-frontal, que é praticamente ali a área parietal, ok? Quando a gente fala em córtex, tudo que é frontal, a gente está falando em área motora, tudo que é após o giro frontal, nós vamos ter as áreas sensoriais, ok? Está muito ligado com o sistema límbico, pode afetar o sistema motor, tá? Porque o córtex frontal, ele é responsável pelo sistema motor, né, do nosso organismo. Lesões na área do córtex pré-frontal podem provocar déficits que vai envolver funções cognitivas, pode envolver funções límbicas, porque existe ali uma área de associação entre o córtex, né, pré-frontal, o lobo frontal, com o sistema límbico. Pode afetar as questões de movimento, personalidade e conduta, ok? Dependendo ali da área que for afetada. Existe diferença de dimensão do córtex pré-frontal do homem em relação a outros primatas, né? Quando a gente fala de outros primatas, nós estamos falando ali do macaco, de outros animais que também, né, são mamíferos e que possuem ali um sistema nervoso. O do homem é o que mais se desenvolve em termos dos outros animais primatas, a área frontal dele, né, em relação a outros primatas, ok? Ainda falando sobre o córtex pré-frontal, comprometimento da região órbito-frontal, que é uma área mais basal, mas ainda estando ali na área frontal do hemisfério, ele vai resultar em desinibição social, ou seja, ele não vai possuir, vamos dizer assim, uma timidez, ele não vai ter timidez, ele vai ser uma pessoa totalmente desinibida, né? Mas aí queria perguntar, mas isso não é bom? Não é bom. A timidez, ela é um reflexo de proteção para o nosso organismo, apesar que o excesso dela pode fazer um mal, né? Porque ele pode se fechar, se isolar. Mas a inibição, ela é um processo de proteção do nosso organismo para situações, né, de desconforto social, tá? Labilidade emocional, falha de julgamento, alegria inapropriada e estado de euforia exagerada. Ou seja, ele vai ser uma pessoa, inúmeras vezes, bem, vamos dizer assim, bem inconsequente acerca, né, do seu excesso de desinibição. Vai ser uma pessoa que ela pode ser ali bem constrangedora e passar por alguns constrangimentos, apesar de que esse julgamento aí vai estar alterado a partir do momento em que existe um comprometimento nessa área, ok? O decréscimo de inibição ao impulso pode estar associado a comportamento sexual inadequado,
ou seja, alterações no córtex pré-frontal, pode resultar em alterações envolvendo excessos, né, de sexualidade, levando aí a pessoa à promiscuidade. Mas é bem interessante, e eu quero deixar bem claro, gente, que quando a gente fala aqui de promiscuidade, a gente não está falando de caráter, ok? Nós não estamos falando de pessoas que possuem um caráter duvidoso acerca dos fatores sexuais. Nós estamos falando de um comprometimento ocasionado ou por um acidente, um traumatismo craniano, um AVC, um AVE nesta área, e ocasionou uma alteração no giro pré-frontal, e essa alteração diminuiu, ok, a inibição do impulso sexual, ou seja, ela se tornou uma pessoa com maior libido sexual. Ela tende ao quê? A seguir para a promiscuidade patológica. Aquela pessoa que possui uma alteração e essa alteração ocasiona nela um aumento da libido sexual, ok? Vamos dizer assim, como se fosse um ninfomaníaco, ok? Distúrbios de atenção vão estar presentes em alterações no córtex pré-frontal, tá? Vai ser uma pessoa mais distraída, ok? Tanto quanto vai ter um aumento da atividade motora e impulsividade também, né? Então, essa pessoa ela pode apresentar aí certos impulsos, alguns tiques nervosos relacionados com questões motoras, quando comprometidos essas regiões específicas da área pré-frontal. A capacidade afetiva para direcionar o comportamento e a motivação também apresentam-se prejudicados, tá? Antigamente, quando ainda não se tinha muito conhecimento sobre essas questões, né, de alterações mentais acerca do comportamento, né, as pessoas que são chamadas de loucas, para que aqueles que eram incontroláveis, que não se adequavam aos tratamentos convencionais da época, eles faziam um procedimento chamado de lobotomia. Nessa área, principalmente frontal do cérebro, que é responsável, né, e se associa com o sistema límbico, fazendo com que haja comportamentos, né, motivação, comportamento, habilidade social e tudo mais. Então, o que eles faziam? Eles retiravam áreas do córtex frontal para que essa pessoa diminuísse, aumentasse as suas, vamos dizer assim, a sua inibição. Era como se a pessoa perdesse tudo o que ela era e ela ficava uma pessoa totalmente apática, né? Então, eles faziam essas lobotomias e lá em décadas muito passadas, né, quando ainda não se tinha muito conhecimento sobre as doenças mentais, tá? Lesões no órbitos frontais bilaterais vão provocar alterações de personalidade e prejuízo na região órbito frontal esquerda, mudanças de personalidade caracterizada por desinibição, julgamento pobre e irresponsabilidade. Então, o córtex frontal, ele é muito, além de ele ser, né, o hemisfério frontal, desculpa, além de ele ser responsável pelas questões motoras, ele também vai se associar com áreas cognitivas, com áreas ligadas também ao sistema límbico, emocionais, a áreas sexuais e também de comportamentos sociais, tá? Ainda o lobo frontal,
ele também vai ter como função, né, a memória, tá? O lobo frontal ativa-se durante a execução de provas de memória, né? Ou seja, quando você está fazendo a prova, uma avaliação qualquer, que você busca dentro do seu pensamento a memória daquela questão, daquele conhecimento, você vai estar ativando o lobo frontal, que é o lobo responsável, né, pelo armazenamento desse tipo de memória. Tá? Pacientes com lesão, né, frontal, eles não apresentam problemas de reconhecimento. Ok? Ele vai apresentar ali um déficit de memória, pode apresentar alterações, né, na fala motora, mas ele não vai ter problemas ali de reconhecimento. Na face dorsolateral do córtex frontal, ela também parece estar mais envolvida com os aspectos de memória do indivíduo. Tá? No lobo frontal ainda, nós vamos ter memórias de trabalho, ok? É uma série de informações que temporariamente está sendo processada e será usada para guiar uma ação futura, ou seja, nós vamos encontrar ali as memórias para atos em sequências do que vai estar sendo feito. Vamos dizer assim, eu estou aqui fazendo uma atividade, estou movimentando a minha mão, então mesmo o ato de andar, vamos pensar no ato de andar. Então, para cada ato que eu vou fazendo em sequência, o meu lobo frontal ele vai puxar essa memória de trabalho, né, porque vai sequenciar esses processos, e aí na área do lobo frontal ele vai organizar e processar cada processo futuro dessa situação que está acontecendo. A atenção também é uma das funções que está sob responsabilidade do lobo frontal, tá? Mas uma coisa que eu sempre falo com vocês, gente, é assim, é que não existe uma função que ela é de responsabilidade única, tá? Nós vamos ver que outras áreas, né, do hemisfério, eles são também responsáveis por essas funções, atenção, memória e tudo mais. Mas o que vai se diferenciar delas são quais os objetivos aplicados para aquela função especificamente, ok? Então, na atenção, que é de responsabilidade lá do lobo frontal, nós vamos ter as provas de atenção sustentada, tá? Que provocam a ativação da face interna dos lobos frontais. Déficits atencionais envolvendo atenção seletiva e capacidade para controlar e realizar mudanças são observados, né, em pacientes com lesão nessa área, tá? E aqui nós vamos finalizar para começar outra aula depois.